Mais uma vez quero convidar vocês para aprender mais da palavra, aprendendo com as Escrituras o que as Escrituras nos ensinam. Amém? Vamos aprender mais um pouco aqui da palavra de Deus? É muito bom a gente trabalhar a palavra de Deus para o nosso entendimento. Bom seria que todos estivessem seguindo o conselho lá do Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda no caminho dos pecadores, nem que se detém na roda de escarnecedores. Antes, o seu prazer esteja na lei do Senhor, na palavra. Não é o prazer em nenhum outro canto, é na palavra. E nesta palavra, meditando nela de dia e de noite, trabalhando ela no seu entendimento, para você cada dia mais ser iluminado com a luz de Deus, com o conhecimento, para que cada dia mais você cresça na graça e no conhecimento. Amém? Isso é o importante da vida do homem com Deus. Está se alimentando da palavra. Está na sua casa? Palavra. Está no trabalho? Palavra. Está andando na rua? Palavra na mente. Está onde tiver palavra na mente. Para quê? Para que você não peque contra Deus. Não se desvie, pecar e se desviar da direção de Deus. Faça como Davi disse. Guardei a tua palavra onde? No meu coração. Fala do entendimento. Para não pecar contra ti. Tem muita gente sendo devoto, praticante e se dedicando a outra coisa. A ritual, sacrifício, devoção, consagração, obrigação. O que Deus quer é que você busque o conhecimento da palavra, esteja nela, tendo prazer com ela na sua vida de dia e de noite. Não é em 2 horas de ritual da formalidade, é todo o tempo. A palavra tem que guiar a nossa vida. A palavra não é para você viver nenhum ritual de momento, de instante, de local. A palavra é para você usar na sua vida como guia, como luz, como direção. Amém? Deixa eu te levar uma orientação muito boa de um ponto que muitos precisam ser cada dia mais esclarecido. Alguém está pregando aí, ensinando alguns conceitos, algumas doutrinas que é formulada por pessoas que pegam textos isolados para aplicar uma doutrina como regra e princípio para o homem chegar a Deus e alcançar a salvação. Vou citar alguns aqui desses princípios, dessas regras que as pessoas usam pegando texto isolado. Guardar o sábado, dar dízimo, ser batizado dentro de igreja. Você está entendendo? Está indo para templo, igreja como casa de Deus. Vou voltar nisso, porque o povo tem que ser esclarecido nisso. A maioria desse povo está se desviado por esses ensinos. Gente, mas em canto nenhum da Bíblia, na doutrina de Cristo, ensina isso. Eu estava conversando com uma pessoa que ela disse, não, mas os apóstolos batizaram na água. Quem? Quem? Me diga quem. Filipe batizou o eunuco. Paulo vai dizer que a ninguém batizou senão 2 discípulos, que Paulo fala. Aí eles pegam isso para dizer que tem que batizar. É regra. Em relação ao batismo, né? Eles pegam esses textos e dizem, não, tem que batizar. Agora, vem cá. Deixa eu ler um texto aqui para vocês, aliás, 2. Deixa eu ler 2 textos para vocês entenderem uma coisa que eu quero falar, como é importante examinar as Escrituras. Vamos ler o primeiro, que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, do versículo 1 e o versículo 2. Então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim aos irmãos: se vocês não circuncidassem conforme o uso da lei de Moisés, vocês não podem se salvar. Olha para aí. O que estava sendo ensinado no meio dos judeus que se converteram a Cristo. Outros judeus que não se converteram a Cristo, mas estavam ainda dentro, guardando o ritual da lei, onde eles diziam, não, nós cremos em Cristo, mas se não guardar a circuncisão, não é salvo. Aí o versículo 2 vai dizer assim: tendo tido Paulo e Barnabé não uma pequena discussão e contenda contra eles, resolveu entre eles ir a Jerusalém
aos apóstolos e os anciões levar essa questão. Por quê? Porque ali em Jerusalém não era igreja, não era ministério. Não era que Pedro, Paulo, não era que os apóstolos, né, que andaram com Cristo tinham mais autoridade. Era que Paulo levou para os irmãos para chamar a questão para um conceito doutrinário dentro daquilo que Cristo estabeleceu, que era para os apóstolos ensinar. Paulo disse, não, está errado. Vamos juntar com os irmãos. Vamos lá nos irmãos em Jerusalém. Vamos levar essa questão. Porque Paulo estava combatendo esse erro doutrinário. Paulo estava contradizendo essa doutrina herética, que negava Cristo. Porque estava sendo ensinado no meio dos cristãos, judeus que creram em Jesus, por outros que estavam trazendo doutrina, dizendo, não, tem que crer em Jesus. Mas se vocês não se circuncidarem, não pode ser salvo. Eu pergunto, tem essa doutrina hoje? Estão também ensinando esse adicional? Tem pastor que ensina isso hoje dentro das igrejas? Colocando esse adicional? Colocando outra condição para a salvação? Tem ou não? Alguém diz assim, não, você tem que crer em Jesus, mas se não guardar o sábado não é salvo. Alguém diz assim, não, você tem que crer em Jesus, mas se não for batizado dentro de um ministério igreja, não é salvo. Alguém diz assim, não, você tem que crer em Jesus, mas se não der o dízimo, não é salvo. E por aí vai. As pessoas estão acrescentando outro meio para a salvação do homem. E a salvação, a causa dela é só Jesus. É o homem crer nele. Não tem adicional. Não tem guardar sábado. Não tem estar dentro da igreja ser batizado. Não tem dar dízimo ou cumprir nenhuma devoção. Então Paulo combate contra o ensino da circuncisão. Agora, vem ver o texto que eu quero ler, que vai aparentemente contradizer com isso aqui. Vai parecer que é uma contradição com o que Paulo estava aqui defendendo. Vamos para Gálatas capítulo 5. Vamos ver o que diz o versículo 2. E eis que eu, Paulo, vos digo, que se vocês se deixar circuncidar, vocês têm caído da graça. Cristo não serve para vocês. Se vocês deixarem se circuncidar, Cristo não tem valor nenhum para vocês. Olha o que diz a palavra de Deus. Agora vem para aqui, para a gente ver a contradição, aparentemente, que não tem contradição. Se você pegar esses dois textos e ler, aí você for ler agora, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 2, vai parecer que Paulo se contradiz no que ele defende e prega. Olha o que acontece aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 2. Do qual dava bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Versículo 3. Paulo quis que este fosse com ele, e tomando o circuncidou, por causa dos judeus que estavam naqueles lugares. Oxe, Paulo agora prega contra a circuncisão. E por que Paulo circuncidou Timóteo? Está aqui no capítulo 16 de Atos. Dá uma lidinha aí. Paulo agora vai ter um grande debate contra os irmãos que estavam pregando a circuncisão para os outros irmãos, dizendo que se eles não se circuncidassem, não era salvo. Tinha que crer em Jesus, mas tinha que se circuncidar. Paulo diz, não, está errado. Se vocês fizerem isso, vocês têm desprezado Cristo. Cristo não vale de nada. Se a salvação é por circuncidar, é por guardar sábado, é por dar dízimo, é por ser batizado, Cristo não vale de nada. Mas por que Paulo agora vai circuncidar Timóteo? O texto diz que Paulo circuncidou Timóteo. E aí, irmãos, como é que a gente vai entender isso aqui agora? Paulo está se contradizendo aqui? Tem que se circuncidar? Tem que guardar o sábado? Tem que ser batizado? Porque Paulo não batizou ninguém a não ser 2 discípulos. Quer dizer que o batismo é uma doutrina bíblica? Então a circuncisão também é. Paulo circuncidou Timóteo.